Ok, começamos. E aí o que eu proponho é que a gente faça uma reflexão a respeito desse momento que a gente vive, mas não... Ai, meu Deus, cadê? Vamos ter que ser a janela, então. Aqui. Pronto, eu trouxe um poema de Camões, e o nome dele é justamente Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu vou ler para vocês. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já foi coberto de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mundo mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já como soía. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco em relação a justamente esse tipo de coisa que a gente está passando, mudança. Temos vivido nessa época de pandemia um período no qual tivemos que nos adaptar, tivemos que mudar a forma como fazíamos as coisas anteriormente, o modo como dávamos aulas, como a gente passava o assunto para o aluno. Enfim, tivemos que nos adaptar a essa nova situação. Mas, no que eu acredito, esse tipo de integração da tecnologia com a educação, que já vinha acontecendo, ele aconteceria de qualquer maneira futuramente. É algo inevitável. Mas, como a gente foi forçado, talvez para alguns tenha sido um pouco. Tenha gerado algum choque. Mas é interessante que a gente abrace a mudança, que a gente se adapte, porque, de qualquer maneira, isso vai trazer para a gente ferramentas mais potentes. E quem sabe esse regime híbrido não continue mesmo após a pandemia. E aí, estando a gente aberta a essas mudanças, vamos recebê-las de uma maneira mais amigável, vamos passar a nos empenhar para aprender sobre ferramentas que estão disponíveis. E aí, além desse poema, eu queria fazer uma conexão com essa fala aqui de Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero. Então, mais uma vez, nós somos agentes de mudança, nós passamos esse tipo de conhecimento para o aluno que vai desenvolver e que ele vai se tornar também um agente de mudança na comunidade onde ele vive. E principalmente em relação a essa questão de inspirar esperança onde há desespero. Porque no começo foi muito difícil e a gente ainda está passando por esse período de adaptação e esse período de pouca esperança, mas devemos sempre continuar e tentar trazer para a nossa prática cotidiana esse tipo de prática. E também nos abrirmos mais para essas mudanças que muitas vezes são vistas como coisas ruins ou as pessoas têm um pouco de receio, mas a gente deve tentar. É basicamente isso. Eu estou sendo bem breve e agora eu vou passar a palavra para a Osana para a gente dar seguimento a esse momento. Boa tarde, mais uma vez, a todas e a todos. É isso mesmo, Juliana. Como você falou, né? A gente está no período ainda de adaptação, de reconstrução, reaprendendo a como trabalhar, né, no nosso dia a dia. E a gente tem que ter coragem mesmo para encarar os desafios e as mudanças que a gente ainda não conseguiu concretizar. Como Valéria falou agora há pouco, no momento que ela estava conversando, né, debatendo, a gente não está preparado, nunca vai estar preparado 100%, a gente não sabe de tudo, mas a gente tem que ter realmente força de vontade, determinação para encarar as mudanças e aprender, né, cada dia mais.
De antemão, eu já agradeço a participação de Valéria, a participação de todos vocês, a organização, né, da equipe de ensino, de Juliana, coordenadora de projetos, Valdenice, Ângela, Cláudia Patrícia, José Antônio, especialmente os nossos professores e professoras, né? Esse nosso momento de formação não teria sentido sem a presença de vocês, a participação de vocês. Então, para o nosso debate de hoje, né, para a gente escutar um pouquinho e compartilhar conhecimentos, nós trazemos hoje Valéria. Muito obrigada, Valéria, por sua participação aqui na nossa formação, no nosso município. Valéria de Oliveira, doutora em Educação Matemática, né, e Tecnológica, graduada também em Pedagogia, especialista em Gestão Educacional e amiga de Valdenice e uma grande colaboradora, não é, Val? Seja bem-vinda, Valéria. Não, obrigada, Rosana. A sua participação e a sua contribuição para o nosso município. Obrigada, eu que agradeço. Né? Eu comentava no começo com o Valdenice o quanto eu fico feliz quando eu sou convidada para alguma formação. Primeiro porque eu acho que a gente tem o dever de colaborar uns com os outros, né, em nosso processo formativo. Segundo, porque eu penso que a formação continuada é o caminho para a gente ir se aprimorando e ressignificando a nossa prática. Né? E terceiro, porque para mim também são sempre oportunidades de aprendizagem. Por mais que você, por exemplo, já tenha essa formação que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que a gente vai discutir, eu já fiz com o município de Itapissuma, eu já fiz com o pessoal lá da Metronorte, mas nunca é a mesma formação, né? E essa interlocução, essa troca, né, que a gente faz, ela é sempre muito fértil, porque a gente sempre sai, né, com novas ideias, com novas reflexões. Então, eu fico muito feliz pelo convite e espero atender aí as expectativas de vocês, né, nesse momento que, como eu estava dizendo, para a gente é muito significativo a oportunidade da gente poder estar interagindo ainda mais, né, diminuindo as distâncias entre os municípios, entre os segmentos, porque a educação é uma só, independente se ela é municipal, estadual, federal, se ela é dos anos iniciais, se ela é da educação infantil, dos anos finais, nós fazemos parte de um todo, né, e esse todo tem um único objetivo, que é formar pessoas e mudar vidas, né, então fico muito feliz. Fico feliz também com a presença de Alex aí, que já, né, eu digo que ele já é meu parceiro de formação, porque ele, inclusive, em várias formações que eu fiz, né, convidei ele para fazer o relato dele, também tem muitas experiências bacanas aí, então espero atender as expectativas de vocês, tá certo? E para a gente começar, né, antes da gente entrar no tema que a gente se propõe, não vou falar da minha formação, a Rosana já falou, mas eu digo assim, independente dos títulos, os títulos eles são importantes porque eles nos dão, não o título, mas o conhecimento que a gente vai, a cada etapa que a gente, né, consegue alcançar, mas muito do que eu trago na minha experiência, eu trago da minha vivência de professora de sala de aula, da educação infantil, dos anos iniciais, depois do ensino superior, né, nos cursos de pedagogia, então o chão da sala de aula forma a gente também, para a gente dar sentido àquilo que na academia a gente estuda. Porque, às vezes, quando a gente vê, né, a pessoa fez mestrado, doutorado, mas nunca pisou no chão da escola. E aí essa distância entre a teoria e a prática fica muito visível, né? Então, eu sempre busquei estar nesses espaços, transitando entre esses espaços, a academia e o chão da escola, para entender como é que o conhecimento científico podia me ajudar na minha prática e na prática das outras pessoas. E aí não poderia ser diferente. Antes da gente começar, vou compartilhar minha tela com vocês, antes da gente começar com o tema ao qual a gente se propõe, né, eu queria que a gente começasse com um acolhimento que eu acho que é fundamental. Juliana foi muito feliz no poema que trouxe aí, né, para nos apresentar, um poema lindo, que fala de mudança, e realmente o que nós estamos vivendo nesse momento, né? A palavra que resume, que traduz, é mudança, né? É mudança, e aí mudança pressupõe uma série de outros sentimentos. Então, eu trouxe para a gente, né, começar, não sei se vocês já conhecem, mas essa música aqui, para a gente ouvir e refletir um pouco sobre ela, né? Que é do Di Ferreiro, que é Vai Passar. Coisas no lugar
mais amor em casa pra imunizar a alma. Deixar toda a casa arrumada, se deitar lá no sofá da sala, resolver as intrigas e mágoas. Rever antigos conceitos, bota fé que o mundo tem jeito. Sentir lá no fundo do peito. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Um som pra acalmar, pra crescer e se aceitar. E se pra cuidar um do outro, hoje estamos longe de todos, pra amanhã nos vemos de novo. Nós não precisamos de muito, não se entregue, se doe pro mundo. Escute uma voz lá no fundo. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar. E logo a gente volta a se abraçar. Então, né, tudo vai passar, né, todo esse sentimento, né, de inquietude, toda essa vivência que nós estamos tendo agora, de estar longe fisicamente, né, em alguns casos não, mas a gente não está podendo viver ainda, por mais que a gente tenha passado já por algumas mudanças aí, a gente está ainda num momento muito delicado. Então, que a gente tenha fé, bote fé que o mundo tem jeito, né, porque às vezes a gente, diante de tanta coisa, a gente se desesperança, e a gente não pode perder a esperança nunca, né. Então, queria começar com essa mensagem da música, né, do Di Ferreiro, que eu acho que é bem bacana, né, bota fé que o mundo tem jeito, vamos crescer e nos aceitar, e cada um se aceitar, e cuidar uns dos outros, né, porque a pandemia veio nos mostrar que tudo que a gente faz tem um reflexo no outro, que a gente não pode pensar nunca sozinho, né, que somos sozinhos e que não, o que a gente faz não tem repercussão no outro, independente de classe social, de nível econômico, de formação, a gente, né, vive num grande todo. E aí vamos lá falar de ensino híbrido, né, trazer algumas reflexões aí para vocês. Eu queria que vocês me dissessem aí se a tela está aparecendo, se Valdenice puder me dar o ok, está carregando ainda, mas deve estar aparecendo já. Está conseguindo ver? O som está bom também, estão me ouvindo bem? Tá sim, tá ótimo. Tá, já. Qualquer coisa vocês me sinalizam, e eu estou no Zap aqui também, porque às vezes acontece, né? Quando a gente está apresentando, a conexão diminui, a gente cai e nem sabe. Aí daqui a pouco a gente pergunta, ei, minha gente, aí ninguém responde. Oxe, eu estou só, de repente, né? Coisas das formações remotas. Se vocês escutarem também uns barulhinhos por aí de criança, tenham um pouquinho de paciência, porque uma coisa também, né, que o trabalho remoto nos trouxe foi a gente estar dentro de casa, tanto eu estou dentro da casa de vocês, como vocês estão dentro da minha. Então, por mais que a gente se organize para não ter interrupções, de vez em quando vocês podem escutar aí um barulhinho, mas faz parte. Tem gente que é o carro do ovo, né, às vezes a música do vizinho, aqui em casa, de vez em quando, é o barulho das meninas, tá? Mas elas já estão mais acostumadas, não interferir menos. Então, vamos lá. Só para a gente combinar, fazer alguns combinados, né, da nossa interação. Em alguns momentos, a gente vai usar o chat, né? Na verdade, durante toda a formação, a gente vai estar aí com o chat funcionando. Em alguns momentos, eu não vou estar vendo o chat, mas aí, Valdenice, Juliana, que estão aí no apoio, podem sinalizar
caso algo, né, seja importante, a gente discute, e em alguns momentos também a gente vai, né, disponibilizar que vocês possam abrir o microfone. De geral, a gente pede sempre para ficar fechado, porque senão dá muita interferência e aí a gente não consegue dialogar, tá? Mas em alguns momentos, né, que a gente vai interagir aí, vocês também vão poder abrir o microfone para falar, viu, minha gente? Adoro ouvir as vozes de vocês. Alex não pode responder, porque a Alex já sabe, antes mesmo da formação que ele fez comigo, que eu usei essa imagem, ele já sabia, tá? Vocês sabem que lugar é esse da imagem? Ou vocês imaginam que lugar é esse? Coloquem aí no chat. Vou dar uns 30 segundinhos aí para vocês pensarem, se vocês sabem. Quem sabe, por enquanto não responde, tá certo? Bota assim, só sim, não diz o que é, só bota que sabe, tá? Deixa eu sair um pouquinho aqui da apresentação para olhar para o chat aqui. E aí, já viram essa imagem em algum lugar? Ou imaginam? Vou botar ela de novo, tá? É só porque eu quero ver um pouquinho do chat também, para poder interagir com vocês, tá? Já vi que tem gente aí falando. E tem gente que já sabe. E tem gente que ainda está tentando, está hipotetizando. Meu chat não está abrindo, não. Agora. É porque ele está bem devagarinho, está com um delay. A imagem do Google. A imagem do Google, olha aí. A imagem do Google. Muito bem. Valéria, é impressão minha ou você tirou da tela mesmo? Tirei da tela, que era para olhar o chat, para ver o que é que as pessoas tinham escrito. Se elas tinham respondido. A imagem do Google, Flaviana colocou. Todo mundo, deixa eu voltar aqui agora para ela, tá? Quando a gente olha essa imagem numa primeira situação, num primeiro momento, e não conhece, não sabe de onde ela está carregando ainda, né? A gente pode imaginar várias coisas. A gente pode imaginar, quem já sabe o que é, porque em algum momento já viu, já leu sobre, mas quem não sabe pode imaginar que essa figura aí, né, que essa escultura aí de um dinossauro pode estar no museu, pode estar numa galeria de arte, né, pode estar em algum lugar. Mas, na verdade, essa imagem aí é uma réplica de um esqueleto de dinossauro que fica lá na sede da Google, no Vale do Silício, lá na Califórnia, tá? E aí, para a gente pensar, né, o que é que um esqueleto de dinossauro faz, né, na frente da sede de uma empresa que hoje, né, simboliza a tecnologia que a gente usa, né? Os nossos celulares, eles são todos, né, com aplicativos que a gente baixa no Play Store. O e-mail que a gente usa para se cadastrar no aplicativo que a gente vai se vacinar faz parte, né, das interfaces da Google. O que será que um dinossauro está fazendo aí? Que mensagem esse dinossauro traz, né, para as pessoas que visitam essa sede do Google lá no Vale do Silício, né? E aí, vejam, eu fiz uma junção da imagem com essa frase, que não é do pessoal da Google, que foi falada por um pesquisador, né, em 1963, né, quando falava de da ideia central da origem das espécies, de Charles Darwin, e ele dizia assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, né? Os dinossauros eram os maiores, viveram milhares de anos, mas foram extintos, né? Então, o tamanho, a força, não necessariamente, né, nos dá condições para a gente sobreviver. O que nos faz sobreviver é a nossa capacidade de nos adaptarmos às mudanças, né? E aí o que eu trago tem a ver com o que Juliana trouxe no poema de Luiz Vaz, que fala de mudança, e tem a ver com o momento que nós estamos passando, onde nós, professores, somos convocados a mudar as nossas práticas, a repensar a forma como nós fazíamos as coisas há tantos anos. E ninguém, né, nunca pensou, a menos que seja alguém que tenha aí, né, poderes de pensar e prever o futuro, quem, em 2019, pensava que iria viver o que nós vivemos em 2020 e que continuamos a viver em 2021. Quem de nós, né, quando escutou as primeiras histórias sobre a Covid-19, achava que o negócio lá na China ia chegar aqui no Brasil e ia fazer, né, tantas mudanças
na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, né? Então, nós somos sobreviventes a essas mudanças e vamos sobreviver quanto mais tivermos a capacidade de nos adaptar. E aí, diante desse contexto, eu pergunto para vocês, e nós, professores, como estamos nesse processo de sobrevivência e adaptação? Como é que vocês estão? Vocês podem falar ou vocês podem escrever aí no chat uma palavra que resuma como vocês estão. Uma palavra que mais represente, porque a gente sabe que existem várias, né? Então, algumas pessoas podem escrever assim, eu estou exausto, eu estou esperançoso, eu estou apreensivo, né? Então, cada um de nós vai ter um sentimento diferente em relação a essa sobrevivência e adaptação nesse contexto aí, né, de mudar, de repente chega alguém, desarruma tudo e diz assim, ó, a partir de agora a gente vai fazer diferente, né? Alguém, no caso, algum fato, né, que foi o que a Covid-19 nos trouxe. Então, como você se sente diante desse cenário que estamos vivendo, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque o que a gente faz tem relação com o nosso sentimento. Tudo que a gente faz, né, a gente coloca sentimento, a gente coloca, se a gente está bem, se a gente tem sentimentos de positividade, a gente coloca naquilo que a gente faz. Se a gente não está bem, a gente também coloca naquilo que a gente faz. Até às vezes na comida, né? A gente vai cozinhar, num dia que a gente não está muito bem, a comida não fica boa não, né? Assim também é na sala de aula, assim também é nas nossas práticas. Mas é preciso a gente pensar, né? E eu gosto muito dessa frase do Shakespeare, porque quando ele diz assim, não posso, lógico que é uma tradução, né? Não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito do que eu estou sentindo, né? Então, que nós estamos todos inquietos, estamos, isso é um fato, mas cada um vai escolher o que vai fazer com esse sentimento. E aí, eu vou agora propor a vocês, vou colocar um link aí no chat, tá? E vou propor a vocês que vocês, por favor, escrevam, tá? Só um minutinho, tá, minha gente? O negócio tá travadinho aqui, pronto. Vou copiar aí para vocês e colocar no chat um linkzinho que eu vou espelhar aqui para vocês visualizarem. Vocês podem acessar e tem quatro coisas para vocês pensarem, para vocês escreverem, tá? Mas é uma palavrinha só, tá? Não é nada... E aí, quem não conseguir, não tem problema. Pode colocar no chat também, tá? Em relação a isso que a gente está falando, para a gente entrar na discussão sobre ensino híbrido, vocês têm aí um mural do Slice, onde vocês têm, né, uns quadrantes aí para vocês responderem os avanços, para vocês responderem os desafios, né? Os avanços a gente falava até logo no comecinho, algumas pessoas ainda não tinham entrado, teve gente que já botou oportunidade. Então, como é que vocês fazem para participar? É só clicar no link, quando abrir essa telinha, vocês clicam, aparece um balão, vocês escrevem, tá? Então, ó, vou escrever o meu aqui, tá? Avanços. Novas práticas. Acho que, né, foi um avanço grande. Desafio. Equilíbrio, né? Porque equilíbrio entre a gente dar conta das novas demandas e a gente também cuidar daquilo que é a nossa, né, a nossa saúde, a nossa família. Olha aí quanta coisa já está aparecendo. Vou só puxar um pouquinho aqui para baixo. O outro quadrante é como estou me sentindo profissionalmente, né? Estou me achando, alguém colocou. Que bacana, é bom se achar, viu, de vez em quando, né? Um banho de autoestima na gente. O que posso fazer? Eu esqueci de colocar a interrogação aqui, deixa eu aproveitar e já colocar. Planejar e cumprir o planejamento. Olha aí, alguém colocou, me sinto realizado. Todo mundo colocando aí. Vamos lá, é isso aí. Deixa eu só afastar os que estão ficando por cima uns dos outros. Capaz. Porque só cuidado para não... Cuidado só para quando vocês escreverem não apagarem de ninguém, viu, minha gente? Tem um cuidadinho aí, puxa o balãozinho para baixo, para um lado. Vocês podem manusear os balões, colocar em colunas,
colocar um do lado do outro, arrumar. Vocês podem, inclusive, me ajudar aí nessa arrumação. Olha aí quanta coisa legal já está saindo, ó, de avanços. Flexibilidade, novos conhecimentos, crescimento, esperançosa, oportunidades, novas práticas, oportunidades de novo, conhecimento, capaz, descobertas, desafios, cumprir as metas, equilíbrio, né, que foi o que eu coloquei, manter o interesse dos alunos na aula, é verdade, não desistir. E quando a gente fala desse desafio de manter o interesse dos alunos na aula, tem a ver também com eles, né? Porque às vezes o interesse, a gente diz assim, crie situações diversificadas, mas às vezes, mesmo assim, tem a ver com questões que estão além do nosso controle enquanto professores, né? Então, isso também nos inquieta muito, porque a gente fica agoniado, né? Os alunos não estão... A mesma coisa na formação, viu, minha gente? Ainda bem que vocês estão aí participando, porque é muito desconfortável quando a gente está num momento, né, por exemplo, como esse de formação, e a gente propõe uma atividade, né, e as pessoas não falam, as pessoas não escrevem, porque aí a gente busca vários canais de comunicação, né? Não quer falar, escreve no chat, escreve no mural, né, faz algum outro tipo de interação, mas às vezes, né, imagine ninguém responder a você ficar lá né, na solidão tecnológica. Imagine, no vácuo, né, como dizem os meninos. Me deixou no vácuo. Então, olha aí quanta coisa. É muito bom que vocês estejam escrevendo e externalizando, porque, na verdade, a gente tem que fazer sempre esse movimento de reflexão, né, dos nossos avanços, dos nossos desafios, para que a gente possa ter em mente quais são os nossos desafios e como é que a gente pode fazer para superá-los. Para cada um digitar uma palavra. A mulher manda de lá e a gente manda de... Isso, tem alguém com o microfone aberto por aí, ajudando alguém. Muito bem, é isso aí, viu? Tem que ajudar. Ajudar uns aos outros. Colaboratividade é uma das habilidades do novo milênio, viu? Estou arrumando aí o que vocês estão colocando, viu? Então, olha aí como o nosso slice, nosso mural está ficando bonitinho, legal, né? Com a participação de vocês. E vejam que vocês colocaram mais avanços do que desafios, né? Conseguir a interação, é verdade, é um desafio. E a interação é um desafio que no remoto, né, às vezes é muito maior do que a gente, né, conseguir isso no presencial. No presencial você ainda tem outros mecanismos que você lança a mão, mas no remoto você diz assim, abre a câmera, o menino não quer abrir, escreva no chat, o menino não quer escrever, né? Então, como posso fazer para enfrentar os desafios? Planejar e cumprir o planejamento, ser otimista, buscar novos conhecimentos, ter fé, ser criativo, confio no meu potencial e tento, né? E tenho fé em dias melhores. Muito bem. Então, o nosso moralzinho vai ficar aí, tá? Eu vou mandar o link também para o link dele já preenchido para a Valdenice, que ela pode guardar aí, né? Como recordação desse momento, acho que é muito bacana, e vocês podem continuar escrevendo, tá? Era para a gente sentir realmente como é que vocês estão, e fico muito feliz que vocês estejam enxergando aí os avanços e que vocês profissionalmente estejam motivados, esperançosos, pacientes, mas também quando não tiverem, não se culpem, porque a gente oscila, né, o nosso comportamento, a gente nem sempre está, né, hoje, por exemplo, a gente está mais animada, amanhã a gente já não está, porque nós somos feitos de altos e baixos, e isso não nos torna melhor nem pior do que ninguém, né? São momentos que a gente vive e que a gente precisa se conhecer para saber como é que a gente está naquele momento. E aí, voltando aqui para a nossa, né, conversa, era para a gente fazer esse momento de escuta de vocês, porque assim como na sala de aula a gente precisa sempre cuidar das nossas relações, cuidar de acolher os nossos estudantes, sejam as nossas atividades presenciais ou remotas ou híbridas, é importante que a gente pense. Muitas vezes a gente está tão preocupado em começar logo a aula, que a gente vai direto ao ponto, né? Hoje a minha aula é sobre as 4 operações, é sobre problemas envolvendo multiplicação. Eu sou professora de matemática, por exemplo, e vou lá. E aí, às vezes, se eu fizer um resgate antes de algumas coisas, a minha aula vai fluir muito mais do que se eu simplesmente for direto ao ponto. E, às vezes, a minha acolhida ao meu estudante, né, pode ter a ver com aquilo que eu vou abordar. Eu posso contextualizar, né? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso e para vocês se sentirem
à vontade, fiquem à vontade para falar, quando quiserem abrir o microfone, quando quiserem se colocar, perguntar, interromper, isso não é um monólogo, tá, minha gente? Eu falo demais, mas não é um monólogo, não só sou eu que falo. Então, a educação está mudando. Podemos enxergar diferentes realidades. Essa imagem é de um caleidoscópio, né? E a gente pode, no caleidoscópio, a gente vê várias, a gente tem várias possibilidades do que é que a gente vai enxergar, né? E aí a gente pode escolher mais de uma perspectiva de análise, e cada uma delas vai ter a sua lógica, seu fundamento, sua defesa, porque projetamos na educação nosso olhar parcial, as nossas escolhas, a nossa experiência. Se quisermos provar que a educação é um desastre, está atrasada, existem inúmeras estatísticas para isso. Se quisermos provar que a educação é burocrática, amarrada e engessada, também temos exemplos. Mas se, pelo contrário, quisermos mostrar que estamos avançando e que está havendo uma revolução silenciosa com experiências inovadoras, também encontraremos bons exemplos para comprovar. Então, depende de como a gente vai escolher olhar para a educação, olhar para o nosso trabalho, olhar para o que nós estamos fazendo. O fato é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, o atraso, a burocracia e a inovação. E nós, professores, diante disso, estamos realistas, pessimistas, otimistas, esperançosos ou desesperançados? Vocês já colocaram aí, né? A maioria de vocês está esperançoso, né? Está otimista, e isso é muito bacana. Então, pensar sobre o ensino híbrido requer que a gente pense sobre as nossas concepções de ensino e de aprendizagem, né? Por mais que no momento esse termo híbrido tenha passado a fazer parte do nosso cotidiano, na verdade o ensino híbrido não é algo novo, né? O ensino híbrido, ele já existia, e ele já existia. Em outros países ele já era muito falado, no próprio Brasil também já se falava, mas com a chegada da pandemia, né, a gente vem reafirmar, né, esse ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido? Primeiro vamos pensar na expressão, né? A expressão ensino híbrido, né, ela vem de uma expressão americana chamada blend learning. Se eu tiver pronunciado errado, viu, Alex, você me corrija, por favor, porque eu não sou boa em inglês, meu amigo. Principalmente para falar. Para ler, eu ainda leio em inglês, mas para falar, a língua dá um nó, que é um problema. Então, o ensino híbrido vem dessa expressão, learning, né, blend learning, que traz a ideia de uma mistura, uma combinação. Isto é, a princípio, temos a percepção de que é uma mistura do presencial e do online, mas não só do presencial e do online. Vocês vão ver que existem modelos de ensino híbrido que são, por exemplo, totalmente presenciais, para aquelas realidades onde não se tem acesso à internet, onde não se tem recursos tecnológicos, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Não é nova essa proposta de inserir recursos tecnológicos no dia a dia da sala de aula. Os grandes diferenciais de tal abordagem, né, que se inspiram aí nas teorias de Clayton, né, Clayton Christensen, são a personalização das experiências de ensino-aprendizagem e o uso integrado de recursos digitais. Né? Então, personalizar, né? O que é que significa personalizar? Né? É a gente personalizar no sentido da gente fazer aquilo que o outro mais precisa fazer especificamente. Mas como é que a gente faz isso, Valéria? Numa sala com 30, né, com 40, aí depende muito da realidade. Os anos iniciais tem um pouco menos, né? Já também, mas o fundamental nos finais já tem mais. O ensino híbrido, ele requer da gente alguns elementos. Criatividade, alguém falava de criatividade aí, acho que lá no Moral, ou enfim, no que a gente conversou antes. Flexibilidade, integração, ou seja, integrar recursos, integrar estratégias, né, usar diferentes estratégias integradas e personalização. E aí a gente pensa, né, que na minha escola não tem esses recursos tecnológicos todos, eu não posso trabalhar com ensino híbrido? Pode. Né? Por quê? Porque, como a gente vai ver, o ensino híbrido ele requer elementos que são fundamentos, mas a forma com que a gente vai produzir essas situações, né, de ensino híbrido, elas vão variar de acordo com a nossa realidade. Porque não adianta eu pensar numa estratégia de ensino híbrido que seja totalmente online, se eu sei que os meus alunos, que seja totalmente síncrona, no caso, né, ao mesmo tempo, em tempo real, como essa chamada aqui, que a gente está fazendo, se os meus alunos não conseguem entrar no Google Meet e participar todos sincronamente. Então, se eu pensar numa estratégia unicamente assim, eu vou atender um ou dois, mas eu não vou atender o restante. Então, o que é que eu posso fazer para diversificar essas estratégias? Então, existem vários tipos de ensino híbrido, né? Existe sala de aula invertida, né, que a gente já
há algum tempo, né, fala bastante, que envolve a questão da gente antecipar, né, situações onde o aluno já faça, por exemplo, nos menores eu digo sempre, a sala de aula invertida na educação infantil nos anos iniciais, ela pode acontecer a partir de uma pesquisa que o aluno faça, de objetos que tenham relação com o conteúdo que vai ser trabalhado na aula seguinte, e ele inverter, ou seja, partir do que o aluno vai trazer o que é que você quer saber sobre esse assunto aqui, por exemplo? Trazer questões, fazer uma pesquisa, para começar a partir do que o estudante traz e inverter o processo, não o professor começar apresentando o conteúdo. Então, essa é uma estratégia de ensino híbrido. O ensino colaborativo, né, o híbrido colaborativo, síncrono, né, que caracteriza-se numa sala de aula com o professor e estudantes presenciais, compartilhada com alunos que participam de forma síncrona a partir de outros espaços físicos. Então, você organizar o espaço da escola em outros espaços, em trilhas de aprendizagem, em estações, né, que podem ser por área ou por nível de aprendizagem ou por objeto de aprendizagem que você quer trabalhar. E já eu vou explicar na prática como é que funciona isso. A rotação de estudos, né? O estudante desenvolve uma rotina de estudos em sala de aula com acompanhamento do professor presencial e em ambientes virtuais. Pode ser uma parte das atividades presenciais, outra remota. Pode ser um grupo remoto e outro presencial. Pode ser um rodízio presencial na escola, né? Então, existem várias possibilidades de desenvolver o ensino híbrido. Ao pensar em aulas híbridas, devemos primeiro definir objetivos de aprendizagem, ou seja, o que é objetivo da nossa aula. Eu quero, nesta aula, desenvolver a habilidade dos meninos resolverem problemas envolvendo a adição. Veja, não é só ele fazer o cálculo da adição, o algoritmo da adição. É ele ser capaz de aplicar o algoritmo da adição numa situação que envolve a estrutura aditiva. Então, né, esse é o meu objetivo. O que é que os meus alunos já sabem sobre isso? Eles sabem fazer as continhas, mas eles ainda não sabem organizar os dados de uma situação, problema, para resolvê-la. Então, eu vou montar situações onde eles desenvolvam essa habilidade. Ou se eles já sabem isso, eu quero exercitar situações, problemas, em contextos variados que envolvam a adição. Então, eu vou trazer para a sala de aula, né, ou trazer para a minha proposta didática coisas que tenham relação onde é que ele usa a adição numa compra que ele vai fazer na padaria, na hora que ele vai dar um troco para alguém se ele trabalha com a mãe no comércio. Então, tantas coisas possíveis de se analisar que fazem parte do contexto, né? E aí, estratégias didáticas diversificadas. Nem todos nós aprendemos do mesmo jeito. Cada um aprende de uma maneira. Então, se a gente privilegia uma única forma de aprender e de raciocinar, a gente só pratica um tipo de ensino e a gente deixa, né, de ajudar a pessoa que precisa aprender de uma outra maneira. Tem gente que precisa pegar, precisa, né, experimentar. Tem gente que precisa muito mais ver, né, do que ouvir. Tem gente que precisa ver, ouvir, pegar, né? Então, vamos pensar que os processos de aprendizagem, eles são muito particulares. E por isso que o ensino híbrido exige personalização, para a gente garantir o engajamento do estudante e o professor conseguir fazer a mediação pedagógica. Aí vocês podem estar me perguntando aí, Valéria, como é que a gente faz numa sala de aula com 25 meninos? Primeiro, conheça os seus estudantes. Quais são as necessidades de aprendizagem? E a partir daí você pode propor atividades diferentes por grupos. Você pode dividir sua turma em 3 grupos, de acordo com aquilo que você sabe que eles precisam e que eles têm interesse, né? Por exemplo, eu, durante um tempo, na minha época de graduação, que a gente faz aqueles estágios obrigatórios, eu fui fazer meus estágios obrigatórios na EJA. E aí eu fui para uma classe de alfabetização, né? E tinham muitos rapazes. E aí eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí comecei a conversar, o que é que vocês gostam? A gente gosta de futebol. Aí eu disse, tá. Aí, na outra aula, eu peguei vários jornais que traziam a parte de futebol do jornal, né? E aí fui trabalhar o sistema de escrita a partir das notícias que eu tinha selecionado de jornal.
E eles, né, quando viram que era uma coisa que se interessavam, na hora queriam participar. E aquilo ali por trás, a identificação dos fonemas, a questão do letramento, de que suporte era aquele, onde é que aqueles textos apareciam, que aquilo era um jornal. Então, a gente pensar que a gente precisa dar sentido ao que a gente propõe como atividade. Porque, às vezes, para a gente, professor, está muito boa a atividade que a gente programou, mas não está para o estudante, né? Para o interesse, para o que eles gostam. Então, é sair desse lugar de quem ensina para ir para o lugar de quem aprende. Eu me colocar, de quem é empatia pedagógica, viu, minha gente? Vocês já ouviram falar desse termo? Se não ouviram, ouviram agora. Empatia pedagógica. É eu me colocar no lugar do outro para saber como o outro gostaria que fosse feito. Não como eu, porque às vezes eu me coloco no lugar do outro e digo assim, não, se fosse eu, fazia assim, né? Mas o outro é o outro. Eu não sou o outro, nem o outro é eu, né? Então, vamos pensar sobre isso. E aí, né, aqui é uma retomada dos modelos de ensino híbrido, dos tipos, né? E aí, o que é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que o que mais interessa no ensino híbrido, vocês estão tão caladinhos aí, que eu estou até com medo, se vocês estão realmente me ouvindo, estão acompanhando meu raciocínio. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Positivo e operante. Alguém colocou aqui, não foi fácil, mas estamos nos adaptando. Ah, alguém colocou aí, como se pudesse ser aula VIP. Fui eu. Ah, pronto. E aí, gente, é a gente pensar assim, é a gente pensar que nós temos que conhecer os nossos estudantes e pensar em estratégias que engajem eles nas atividades, né? E que, para eu inovar, eu não preciso necessariamente ter as coisas mais tecnológicas do mundo, não. Eu posso inovar usando papel e caneta, que são os artefatos mais primitivos, né? Primitivos não no sentido pejorativo, primitivos no sentido mesmo de que, essa semana mesmo, eu fui fazer um trabalho com um grupo lá da minha escola, né, da outra realidade que eu trabalho, e é um grupo de estudantes do terceiro ano, e eu fiquei assim, meu Deus, a gente ia falar sobre a questão do respeito, né, tinha havido umas situações lá, e aí eu disse, o que é que eu vou fazer para tocar nesses meninos? Não adianta eu chegar lá e querer dar uma lição de moral que não vai funcionar. Aí eu peguei, não tem aquele jogo no TikTok, na verdade é uma musiquinha, né? E o pessoal faz uns trocadilhos, que é eu já, eu nunca. A letra da música é bem, né, na linguagem dos meninos, só que eu adaptei. E aí fiz com eles o eu já e eu nunca, para eles refletirem sobre o que eles já tinham feito, em termos de situações que eles tinham feito e que eram terríveis com o outro, e o que eles nunca tinham feito. E aí a gente foi fazendo, eu já, eu nunca. Eles tinham 2 plaquinhas, na hora que eu botava lá a frase e dizia qual era a situação, eles levantavam e diziam, eu já, eu nunca. E a partir daí a gente foi fazendo uma reflexão sobre quantas vezes a gente faz as coisas sem pensar, né? Mas se fosse com a gente não gostaria. E por que a gente já fez tantas coisas negativas e as coisas positivas a gente nunca faz? E aí a gente fez uma reflexão. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Para a gente pensar que tudo pode se tornar objeto de uma atividade pedagógica. Basta que, para isso, a gente tenha clareza do nosso objetivo de aprendizagem, do que a gente quer desenvolver. Então, o ensino híbrido, ele requer repensar a forma como a gente faz o nosso trabalho, no sentido da gente personalizar. E aí, da gente pensar, por exemplo, né, vou voltar aqui, depois eu passo esse vídeo, tá, minha gente? Porque aí a gente pode deixar para o final, porque também é uma reflexão bem importante. Vou mostrar para vocês aqui uma ferramentazinha. Vocês já conhecem, a Alex conhece, vocês já conhecem aí o WordWall. Quem conhece, coloca aí no chat. Eu vou colocar aqui, tá, um link para vocês acessarem, tá, de um joguinho que foi feito no WordWall. Só para a gente pensar um pouquinho, né, que, por exemplo, mas é super simples de manusear. E eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Pronto, minhas atividades. Deixa eu botar aí o link para vocês. Já já eu mostro um pouquinho, mas também é super fácil, tá? Então, ó. Vou pegar essa daqui. Vou pegar esse aqui, tá, minha gente? Que é um que eu uso com os meninos
no projeto lá do ensino médio, tá? Então, meus alunos, começar, copiar. Vou botar aí o link, tá? O conteúdo é mais motivacional, mas eu vou espelhar aqui a tela só para mostrar para vocês como é que funciona. E aí, por exemplo, um jogo como esse, você pode criar. Ah, mas os meninos não tem como acessar porque eles são pequenos, né? No caso dos menores. Mas você pode, né, mandar para ele fazer com adulto. Você pode fazer em sala de aula, mostrando com ele, fazendo com ele, se a aula for presencial. Deixa eu perguntar só uma coisa. As aulas de Araçoiaba estão todas remotas? Estão remotas e presenciais? Como é que tá? Me expliquem aí, só para poder dar exemplos mais específicos de acordo com a realidade de vocês. Estamos remoto. Tudo remoto, né? Remoto. E aí vocês estão trabalhando com material impresso, kit de aprendizagem, com aula, com alguma ferramenta, como é que vocês estão? Com videoaula? Me explica aí, Valdenice, só um pouquinho. Tem diversa, né? Tem apostilas, tem videoaulas. Utilizamos o Zap também, né? O WhatsApp. Pronto, esse joguinho vocês podem mandar para os meninos. Também com live, tem professores que fazem live. Pronto, esse joguinho vocês podem fazer e mandar o link para os meninos no Zap. E aí tem várias possibilidades. Antes de eu mostrar o jogo para vocês aqui, deixa eu só mostrar aqui a possibilidades de coisas que vocês podem criar no WordWall, tá? Vocês podem fazer um desse de labirinto que eu fiz e vou mostrar para vocês. Mas vocês podem fazer quiz, vocês podem fazer verdadeiro ou falso, palavra cruzada, anagrama, vira as peças, né? Cartas de embaralhar, a roda, né, aleatória, os questionários como se fosse programa de televisão e quiz. Então, ó, deixa eu abrir agora o joguinho aí que eu mandei para vocês só para mostrar. Então, vamos lá. Vocês personalizam o conteúdo que vocês quiserem. E o menino pode, pelo Zap da mãe, fazer. E aí você pode botar, se você é professor, né, dos anos iniciais, o conteúdo que você estiver trabalhando como atividade, né? Você pode colocar imagem, você pode, né, fazer como desafios. Você pode... deixa eu mostrar. Esse aí é uma perseguição de labirinto. Quem viveu, né, os jogos do passado vai se lembrar muito bem como é que funciona, tá? Olha só, esse aqui é um jogo, o conteúdo, né, sonhos e metas, porque tem a ver com o trabalho que eu fiz lá com os meninos, mas vejam, né, aqui é um labirintozinho, quando ele clica naquele link, tem a opção dele botar o nome, então você tem como identificar quem foi o aluno que fez, tá? Essa de vermelho aqui sou eu, e aqui embaixo é a frase ou a pergunta, no meu caso é uma frase, valores que ajudam a atingir suas metas. Mas pode ser uma pergunta de um conteúdo, pode ser uma operação matemática. Aí, qual é o objetivo? Eu levar o bonequinho até as respostas certas, sem deixar esse fantasma de azul me pegar, tá? Então, ó, eu venho, levo ele aqui. Tem um sonzinho, mas eu tirei agora só para não ficar travando, porque eu tô com muitas telas abertas. E aí, ó, por exemplo, valores que ajudam a atingir suas metas. Persistência. Aí, ó, eu acertei. Ele vai, se tiver mais de uma resposta, no caso esse aqui tem mais de uma resposta, eu preciso ir em todas para poder passar para a pergunta seguinte. Aí aqui, resiliência. Aí eu venho aqui, aí tá, volta, entra. E aí, ó, atinjo, vou para outra, fugindo dos fantasmas aqui, senão eles me pegam. Se eles me pegarem, eu tenho uma chance, depois dessa, eu morro, né? Mas aí, se eles me pegarem, eu ainda tenho uma chance. Então, entusiasmo, aí eu vou... Aí, isso aqui podem ser imagens que tenham relação com o conteúdo de vocês, as perguntas sobre o que vocês estão trabalhando, né? Por exemplo, quem é de alfabetização, encontre, né, se for o sistema de escrita que estiver trabalhando, encontre a palavra que inicia com o mesmo fonema da palavra tal. Aí você vai preencher em cada quadradinho desse a palavra para o menino achar, né? Então, assim, você vai adaptar esse jogo ao conteúdo que você quiser abordar. E para ele vai ser muito mais divertido. Então, você pode fazer uma videoaula abordando aquele conteúdo que você quer trabalhar e a atividade depois, dependendo do seu objetivo, ser esse joguinho,
né? Então, é uma maneira de... E aí, esse joguinho você pode fazer o jogo em 2 níveis ou 3 níveis diferentes, né? Quem ainda está no nível mais abaixo, você faz o jogo com questões compatíveis com aquele nível, né? Ó, aí ele já passa para outra questão, tá vendo? No caso aqui já é outra frase. Eu coloquei com 4. Você pode colocar com 2, com 3. Qual a principal diferença entre sonhos e metas? Aí eles, porque isso aqui tinha a ver com o que eu tinha trabalhado com eles. Aí eles vão respondendo e clicando. Quando termina o jogo, que eu vou tirar aqui só para mostrar para vocês. Quando termina o jogo, deixa eu tirar aqui. Você, que é o administrador do jogo, você vem para meus resultados, tá vendo? Eu vou pegar resultados de outro dia que eu fiz, porque agora não deu tempo de vocês jogarem, né? Mas eu venho para cá, por exemplo, aqui, ó. Venho para esse aqui e eu quero ver os resultados desse dia, porque a cada aplicação do jogo eu posso dizer, de tal dia eu fiz com tais alunos, aí aparece o nome, aparece esses gráficos, tá vendo? Número de alunos que fez, pontuação média, pontuação máxima, o mais rápido, Alexandro Luna. Olha aqui, ó. Aí a pontuação, tá vendo? O aluno, quando foi enviado, o que ele acertou, o que ele errou e o tempo que ele gastou para fazer. E como é que você faz para criar, né? No final da apresentação tem um link do WordWall, eu vou compartilhar com o Valdenice, vocês podem entrar depois. Mas eu vou só mostrar rapidinho aqui, ó, criar atividade. Quando você vem em criar atividade, você tem aqui várias, tá certo? E ele oferece para você uns modelos, tá? Tem uns modelos prontos. Então, eu vou, por exemplo, escolher aqui esse modelo para mostrar para vocês, do questionário de programa de televisão. Aí, ó, esse aqui, Valéria, mas como é que eu vou saber fazer? Aqui você vai botar a pergunta, aqui você vai botar as opções de resposta, e depois que você preenche as opções de resposta, você tem como marcar a verdinha, que é a resposta certa. Aqui você adiciona outra pergunta e conclui. O mais legal que eu acho daqui do WordWall é que se você quiser, por exemplo, minhas atividades, eu quero transformar, por exemplo... Isso aqui é uma roda-roda da matemática, viu, minha gente? Eu quero transformar esse jogo aqui... cadê? Deixa eu ver. Esse aqui mesmo. Eu quero... esse aqui é uma roleta que vocês também podem fazer usando aqui, tá? E a roleta pode ser várias possibilidades, né? Pode ter operações matemáticas, pode ter o nome dos meninos para você fazer algum tipo de interação. Mas se for para mandar para casa, o ideal é que seja um jogo pronto que ele só faça responder, né? Com o responsável. Se você for usar durante a aula, aí você já usa de um modo diferente, né? Pedir só um pouquinho de paciência de vocês, que está travando aqui um pouquinho, tá? Tem muitas abas abertas. Mas você pode transformar um jogo que você já fez em outro, com o mesmo conteúdo. Então, ó, isso aqui foi da formação da matemática, né? Que a gente tinha feito. Tem o nome das pessoas para responder as questões. Eu posso transformar um jogo de labirinto num quiz, eu posso transformar numa palavra cruzada, né? Pronto, deixa eu botar aqui. Editar conteúdo. Aqui é se eu for compartilhar de novo. Então, existem várias possibilidades, né, para vocês criarem. Né? Jogou Alex. Então, assim, ele é bem facilzinho de manusear. Tem a versão gratuita, que você pode criar até 4 jogos e ir editando e transformando em outros, tá? E a versão paga, que eu acho que é R$16 por mês, acho que é isso que eu pago, porque tem alguns jogos, esse labirinto vocês fazem na versão paga, na versão gratuita, a palavra cruzada, acho que vocês fazem, de imagem e palavra na grama, e tem alguns que você só faz na versão paga, não faz na versão gratuita, mas para vocês treinarem, né? E para vocês usarem a versão gratuita é suficiente para vocês criarem algumas coisas legais e para vocês irem conhecendo, tá, gente? Então, ó, só para mostrar para vocês aqui, né, outras possibilidades, né, de jogos que vocês possam fazer usando o WordWall. Ó, esse aqui, ó, por exemplo, eu tenho, tá vendo? Sobre o conteúdo que a gente está abordando, né? Então, eu tenho aqui as frases para encaixar qual é a palavra, né? Então, ensino presencial e remoto, né, é o que dentro da perspectiva do ensino híbrido? Integração. Então, eu arrastaria essa palavra
para cá. Cada estudante aprende de uma maneira. O que é isso? É flexibilidade, personalização, criatividade, o que é? Então, colocaria personalização, né? O estudante pode percorrer diferentes trilhas de aprendizagem, flexibilidade. Capacidade de criar percursos diferenciados para ensinar, né? No caso, é a criatividade. Aqui também, né, é outra opção de imagem e palavra. Então, é você associar a imagem à palavra. Quem está trabalhando aí com anos iniciais, com crianças que estão em processo de, né, aquisição do sistema de escrita também, é uma tarefa legal. Por quê? Porque eles têm que fazer, é como se fosse um jogo da memória, onde ele junta a imagem com a palavra. Então, tem ali escova. Aí ele vai ver qual é das caixinhas que tem a palavra escova. Se ele juntar as certas, dá certo. Se ele juntar errado, o jogo diz que ele errou, aí ele vai e joga de novo, né? Então, são outras possibilidades. Aqui é a roleta, né, que a gente também pode usar nessas atividades híbridas, e aí a roleta pode ter nomes, pode ter também perguntas, pode ser uma forma de interação, né? Escolha as atividades que você vai vivenciar ou que você vai responder. O Jamboard, Alex, inclusive, tem uns tutoriais bem legais. O Jamboard é a ferramenta já sincronizada com o Google for Education, né? Que é uma ferramenta legal para a gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Alguém já usa o Jamboard? Fora Alex, que eu sei que usa. O Jamboard, inclusive a versão nova do Meet já vem com eu não sei se vocês já viram, mas do lado direito, essa minha conta do Estado, eu não sei se tem, mas tem uma que já vem do lado, a opção Lousa, que é a sincronização com o Jamboard, viu? Então, o que é o Jamboard? É uma espécie de lousa digital, né? Você pode escrever, deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês um pouquinho. E aí isso ajuda também, né? Quem precisa usar muito o quadro. Eu preciso ter uma caneta daquela. Eu preciso ter uma caneta daquela digital, daquela, né, touchscreen. Não necessariamente. Você pode usar também, né, com o próprio mouse. Só tem que ter uma coordenaçãozinha um pouco maior. Deixa eu ver aqui que escreveram no chat. Aí, viu, minha gente, que só está travando um pouquinho aqui. Olha aí, Alex colocou aí o vídeo do YouTube que tem um tutorial do Jamboard, tá? Então, é super importante vocês, né, pensarem o seguinte: não tem como a gente, numa formação, a gente dar conta de explorar, a gente traz algumas ideias e aí vocês vão também buscando a partir do que cada um se identifica, das necessidades, porque para alguns, né, serve mais essa ferramenta do que aquela. Então, ó, nos quadradinhos aqui dos aplicativos Google, vocês vão encontrar o Jamboard, tá vendo? Então, você clica aqui, ele vai abrir, e aí você vai utilizá-lo, né, fazendo várias, né, aqui se você for, né, escrever, aqui eu posso colocar uma imagem em cima da imagem, eu posso colocar um slide em cima do slide fazendo anotações, né, deixa eu pegar aqui só para vocês visualizarem o que já era pronto de teste, tá? Você pode acrescentar várias telas, então essa aqui é uma, você pode botar no mesmo arquivo de Jamboard e você pode mandar o arquivo para os alunos. Então, essa aqui, ó, isso aqui é a minha coordenação motora, viu, minha gente? Que é igual a da minha filha, nem a da minha filha de 7 anos. Então, ó, aqui você pode botar o nome da atividade, pode botar uma imagem e pode propor uma atividade de desenho. Aqui você tem a canetinha e você vai, ó, escolhendo. Aqui você escolhe a espessura da caneta, se você quer a caneta mais grossinha. Aqui você escolhe a cor, né? Eu quero essa vermelha. Então, ó, vou aqui começar. Olha que eu já melhorei, tá vendo? Eu estou escrevendo na minha tela. Não estou nem com a caneta, estou escrevendo livremente, tá? Eu posso fazer marcações e mostrar, por exemplo, estivesse trabalhando aqui uma imagem de uma planta e estivesse fazendo a análise da planta, eu podia ir explicando e mostrando, igual a gente faz no quadro normal, né?
no quadro normal não, que nenhum quadro é anormal, num quadro físico. Então, acessem aí o link do Jamboard, do vídeo que o Alex traz, que é bem bacana e ajuda muito vocês a visualizarem as possibilidades de uso do Jamboard nas aulas de vocês. Inclusive, quem faz videoaula pode espelhar a tela, fazer lá explicações, né, marcações, usando o Jamboard, né, para mandar para os meninos, né, aqueles que assistem o vídeo da aula pelo Zap, ou, enfim, ou usar para quem faz encontro síncrono, como esse no Meet, usar no próprio Meet. Então, existem, né, aí algumas possibilidades que também ajudam vocês. Tem o Padlet, né, que acho que, não sei se vocês já conhecem também, mas é bem bacana. Então, no Padlet você pode gravar vídeos de até, acho que são 5 minutos, você pode gravar podcast, você pode botar link, você pode colocar imagem, também é bem simples de manusear, né? Deixa eu só entrar aqui para mostrar para vocês, né, a minha página do Padlet. O Padlet também tem a versão gratuita, vocês podem usá-lo gratuitamente. Eu faço a versão paga, porque como eu uso muita informação, aí ele tem um limite, acho que são 3 ou 4 Padlets que você pode fazer, e aí como eu uso mais, né, por conta das formações que eu dou, aí, ó, por exemplo, esses aqui são os meus, mas se vocês fossem criar um Padlet, vocês poderiam, ó, colocar aqui, criar, aí você escolhe o modelo que você quer, se você quer um mural, se você quer lista, se você quer uma linha do tempo, se você quer em modelo de conversa, aí eu vou mostrar um que já está pronto, porque como a gente não tem muito tempo para fazer um com vocês, mas, por exemplo, esse aqui é o que eu uso com os meninos do projeto do Papo Conectado, é um mural de apresentação, tá? Então, eles aqui escrevem de onde eles são, qual é a escola e qual é o maior sonho, e colocam uma foto, né? Olha aqui, quanta... Mas vocês podem usar para diferentes finalidades, tá? Esses daqui são os meninos que já passaram nas atividades do Papo que a gente fez, tá vendo? Tá carregando ainda, mas tem aí... Depoimento, Valéria? Na verdade, é porque tem uma atividade que eu faço com eles sobre os sonhos e metas, e aí eu peço para eles se apresentarem e dizerem qual é o sonho deles. Então, eu peço para eles fazerem esse registro no Padlet, tá? Aí botar a foto, ó, tá vendo? Porque depois a gente trabalha, por exemplo, são meninos de 3º ano do ensino médio, né? Então, a gente trabalha, depois disso, que eles colocam qual é o sonho, como é que eles vão fazer para atingir esse objetivo, esse sonho, essa meta que eles colocam aí, ó, tá vendo? Então, eles dizem o que é que eles querem ser, o que é que eles gostam de fazer, ó, tá vendo? E registram. E aí, ó, para fazer é fácil, é criar, né? E para quem vai interagir, é só você compartilhar o link, compartilha com a pessoa o link aqui, e a pessoa clica nesse mais, e ela, ó, escreve aqui, quando abre esses espaços. Aqui a pessoa pode subir um arquivo, né? Você pode, por exemplo, se você quiser que seus alunos vejam um vídeo que não é seu, é um vídeo que está na internet, você já pode botar aqui com a proposta de atividade que você quer que eles façam. Ó, tá vendo YouTube, link, Spotify, gravador de tela. Se você quiser gravar um vídeo, ele já abre aqui. Você não precisa gravar o vídeo à parte, não. Ele abre a cabine de vídeo aqui e você já grava o vídeo aqui e já fica na sua postagem. Do mesmo jeito é a foto, né? Então, assim, é bem legal e também é fácil de manusear, tá? Eu super indico, eu acho que é bem, bem bacana, né? Por exemplo, eu vou abrir aqui, cadê? Deixa eu ver. Esse aqui, né? Ainda não tem meu outro, eu tinha feito no... Isso aqui foi de uma reunião que a gente fez, né? A gente usou com professores, mas vocês podem fazer com os estudantes para eles registrarem dúvidas, né? Para vocês podem personalizar essas imagens do jeito que vocês quiserem. Pode botar imagem que tenha a ver, ó. Isso aqui era pontos fortes, pontos fracos e sugestões. Vocês podem personalizar da cor que vocês quiserem. Vou criar um aqui só para mostrar, tá? Como é que funciona. Então, ó, por exemplo, vou fazer um daquele modelo do meu, mural. Quando você clica em criar, a tela aparece assim, né? Com a cor que ele traz, aí você vai personalizar. Você vai vir aqui em configurações, nessa ferramentazinha, você vai dar o nome. Então, por exemplo, aqui. Eu vou colocar aqui, formação
Araçoiaba. E vocês iriam colocar o nome do Padlet de vocês, né? Então, aqui eu escrevo ensino híbrido, tá? Aqui eu posso escolher uma cor que ele já tenha padrão, ou eu posso adicionar alguma imagem que eu já tenha. Vou adicionar uma que eu tenho, né, personalizada, porque eu quero o meu Padlet, né, mas com a cara personalizada. Essa aqui sou eu tirando a... Oh, pronto, eu quero um gifzinho, tá? Vou botar esse gif aqui, ó. Coloquei, tá vendo? Aí ele já tá diferente, ó. Aí eu já salvo. Então, ó, esse aqui é o meu Padlet feito já. Aí aqui eu vou compartilhar, se eu quiser que as pessoas produzam conteúdo e coloquem aqui, ou eu vou eu mesma escrever ou colocar o que eu quiser. Leiam o texto a seguir, sei lá, e respondam o formulário, se fosse um formulário de atividade. Aí aqui, ó, eu tenho as opções, tá vendo? De anexar, de fazer o upload do arquivo, de botar o link do formulário, de botar o texto. Escolho, salvo, minha postagem já está aqui. Então, também são ferramentas legais, né, que remotamente você pode usar, que são atrativas, né, para quem está participando. E, assim, no caso dessas, são de fácil manuseio para quem vai receber, porque quem trabalha com educação infantil e anos iniciais sabe a dificuldade de quem está, por exemplo, da mãe, do pai, de alguém, em manusear. Se for uma coisa muito complicada, mas os próprios meninos, muitas vezes, conseguem fazer isso mais rápido do que a mãe e o pai, né? Então, assim, o Padlet é de fácil manuseio, basta um clique, né? O WordWall também é de fácil manuseio para quem vai realizar a atividade e para quem vai montar a atividade, tá certo? E aí, assim, eu sempre indico essas ferramentas porque eu acho que a gente também tem que ir pelo caminho. E aí, depois, lógico, existem ferramentas mais aprimoradas, mais complexas, mas aí a gente vai devagarinho, quando a gente vai se familiarizando, a gente vai usando, né, tem o Flipd, que parece muito com o WordWall, né, e que tem mais opções, tem a opção, inclusive, de fazer como se fosse jogo de tabuleiro, aquele jogo de trilha, você também tem como fazer. Então, assim, o que eu digo não tem receita, a gente é feito andar de bicicleta, a gente só aprende a andar de bicicleta se a gente montar na bicicleta e se equilibrar. Por mais que alguém dê a teoria para a gente de que a gente tem que botar as duas pernas, equilibrar-se o guidão, fazer as duas rodas, rodar, se a gente mesmo não fizer, né, a gente não avança. Então, para a gente ir se encaminhando aí para o fim, né, porque a gente tem até 5h30, eu queria, né, dar algumas dicas para vocês em relação a planejar esse ensino híbrido, né. A primeira coisa é que vocês identifiquem os resultados desejados com base nas suas, né, ideias. Então, o que os alunos devem saber, compreender e ser capazes de fazer. É o primeiro passo para você planejar propostas que estejam dentro da linha do ensino híbrido. Que conteúdo merece ser compreendido? Por que essa pergunta está assim? Porque, às vezes, tem conteúdos, né, que o menino pode se apropriar de uma outra maneira, que não aquela que você está propondo. Então, eu vou priorizar conteúdos que são relevantes para o desenvolvimento. Quais compreensões duradouras são desejadas? O que é que eu quero que realmente o menino internalize, que ele se aproprie? E aí, feito isso, que são os objetivos de aprendizagem, nada mais do que eles, né, determinar as evidências aceitáveis. Né? Então, como sabemos se os alunos atingiram os resultados desejados? O que iremos aceitar como evidência de compreensão da proficiência do aluno ou do aprendizado do aluno? Então, por exemplo, se eu crio uma atividade no Padlet, onde eu quero que ele escreva algo manuscrito, eu posso pedir para ele escrever, e quem fizer com ele só vai ter o trabalho de tirar a foto e botar lá, né? Por quê? Porque aquilo vai ser a evidência. Eu estou avaliando ali se é uma atividade manuscrita, né? Ou se não é uma atividade para ele identificar alguma coisa. Então, eu já vou levar algo pronto, né, para que ele identifique. Se ele conseguir responder, significa que ele atingiu o objetivo, né? Planejar experiências de aprendizagem. Quais conhecimentos, né, fatos, conceitos, princípios e habilidades, né, os alunos precisarão para ter um desempenho efetivo e atingir os resultados? Que atividades irão equipar os alunos com o conhecimento e as habilidades necessárias? Com o que será ensinado e qual a melhor maneira de ensinar, né? Então, por exemplo,
quem está, né, vocês estão todos remotos, quem trabalha com os pequenos, com os menores, trabalhem com objetos da própria casa, né? Eu estou trabalhando matemática, agrupamento, noção de conjunto, resolução de problemas envolvendo quantidade, sistema de numeração decimal. Na escola eu tenho material dourado, mas em casa o menino tem. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo mostrando a ele, com objetos, como é que ele pode... Olha, pega aí na sua casa tantas tampinhas, tantos, sei lá, aí você vai criando outro objeto, né? Você vai criando e propondo situações onde eles vão trazer elementos do cotidiano, né, para entender um conceito, para, né, se apropriar de um conteúdo. E aí, o que considerar na hora de planejar um ensino híbrido? As condições, né? Defina os motivos de implementação, identifique as principais características da sua escola, da sua rede, para escolher o modelo. Porque, como eu disse no início, não adianta você escolher um modelo unicamente para alunos que têm acesso à internet, se você tem vários alunos que não têm. Então, você vai ter que ter um modelo para quem tem internet e usa o Zap, outro modelo para quem só pega atividade presencial na escola, né? Como é que vai ser? Então, quem pega o kit de atividades na escola, vai uma orientação para o responsável, dizendo como é que pode, né, conduzir aquela atividade, vai algum objeto, alguma coisa que vai ajudar o menino na hora que ele estiver ali fazendo aquela atividade. Então, a gente pensar, tem várias possibilidades, né? Estudantes com acesso à internet e a um ambiente virtual de aprendizagem, que seja disponibilizado pela escola ou pela rede, estudantes com acesso à internet para preparar-se para momentos presenciais, estudantes sem acesso à internet e recebendo conteúdos por TV e rádio. Alguns municípios optam, né, bastante por essa questão da TV e do rádio, né? E aí vocês têm hoje, por exemplo, a ferramenta do podcast, e vocês podem usar pelo WhatsApp, na parte da área de linguagem, com contação de histórias. Se ele não consegue, né, se ele não consegue ver o vídeo, ele vai ouvir, né? Ele vai ver no material físico lá a história ilustrada. Então, pensar em possibilidades. Estudantes sem acesso à internet, recebendo materiais impressos, nesse caso, né, os modelos A e B podem ser considerados só no retorno das aulas. Para esse momento, vocês preparam um kit de atividades remotas, né, com atividades significativas, e manda para que essas crianças possam ir fazendo, e periodicamente e entregando à escola, e a escola fazendo o processo de feedback. Criando sequências didáticas híbridas. Define os objetivos de aprendizagem e os objetos de conhecimento, ou seja, os conteúdos. Analise os recursos disponíveis, não os seus só, os dos estudantes, porque às vezes a gente tem um recurso e o estudante não tem. Então, não adianta eu fazer usando as mais elaboradas ferramentas se os estudantes não têm como utilizar aquilo, né? Elabore atividades que alternem momentos presenciais e remotos, individuais e coletivos, e que contemplem a faixa etária, o interesse e os diferentes níveis de aprendizagem. Para os estudantes menores que estejam totalmente remotos, descreva as orientações para os pais ou adultos que irão apoiar o estudante, mas sem ser orientações pedagogizadas, viu, minha gente? Porque quem está acompanhando não é pedagogo igual a gente, então tem que ser uma coisa prática. Olha, solicite que a criança faça isso. Não adianta você dizer, levante os conhecimentos prévios numa conversa informal. A pessoa não vai nem saber o que é isso, né? Então, usem uma linguagem compatível com a linguagem que as pessoas que vão ajudar as crianças nesse momento vão ser capazes de entender, senão a mensagem não vai ser transmitida, né? Então, utilize a rotação por estações como estratégias, no caso, para quem, né, ou quando vocês retornarem presencialmente, né, ou remotamente, se vocês têm algum trabalho síncrono, ou seja, em tempo real, usando o Google Meet. E aí, né, aqui são algumas recomendações de leitura, algumas explicações, né, mais detalhadas do que é a rotação por estações, tá? E um exemplo, que eu acho bem bacana, de mostrar exemplos, né? Por exemplo, suponhamos que uma aula de ciências para o 4º ano, os estudantes estão estudando os seres vivos. O educador divide a turma em 2 equipes, com um grupo de alunos de estudantes equivalentes. Ou, se for remotamente, se vocês se encontrarem, como a gente está se encontrando aqui, você também pode fazer isso, não precisa necessariamente ser presencial. Na primeira estação, os estudantes pesquisam em livros da disciplina, ou no que eles tiverem em casa, características de diferenciais dos seres vivos e outros seres.
destrinchando em tópicos e em seus cadernos e anotando o que consideram importante, ou desenhando. Na segunda, o segundo grupo, né, ele pode participar de um jogo de mímica sobre características dos seres vivos e seus diferentes reinos, animal, vegetal, fazendo no jogo, né, após o jogo, desenhos que representem essas características dos seres vivos para uma exposição. Na terceira estação, o grupo assiste a um vídeo curto sobre os seres vivos, anota as principais características e cria uma história sobre os diferentes seres vivos e seus reinos. Em um momento final, os estudantes vão socializar o que aprenderam e produziram em cada uma das estações. Então, vejam, eles trabalharam o mesmo conteúdo, eles tiveram atividades diferentes, porque aí quem, por exemplo, gosta mais de desenhar ou quem gosta mais de assistir vídeo, vai seguir para o vídeo. Quem gosta mais dessa parte do jogo, da mímica, de desenhar, vai fazer a segunda estação. Então, é importante a gente pensar nisso. Vejam, todos vivenciaram, né, a experiência sobre o mesmo conteúdo, porém, de maneiras diferentes, e depois eles vão socializar uns com os outros. O podcast na sala de aula, só não coloquem podcast na versão feito os áudios do WhatsApp acelerados, minha gente, senão os meninos não vão entender nada. Então, assim, no próprio Padlet vocês podem criar podcasts, tá? Então, é uma alternativa também. E aí, para a gente ir finalizando, né, eu trago, né, aqui um textinho, que é um novo tempo que se inicia. Acordei com vontade de correr, despertar os meus sonhos adormecidos, desarquivar os planos mal-sucedidos sem esperar o dia seguinte, a semana que vem, o vindouro mês que vai chegar, abrir os olhos e decidir perceber as inúmeras oportunidades de avançar. Tracei a nova. Né? Então, que a gente trace a nova, que a gente saiba que é tempo de mudar e que é um caminho sem volta. Né? É um novo tempo, já dizia aí a música do Ivan Lins, um novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, atentos, estamos mais vivos para sobreviver. Né? Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, né? Porque eu acho que ela é muito simbólica dessa geração aí que precisou se ressignificar, né? Para usar aí essas ferramentas e para dizer para vocês que ensino híbrido é um caminho sem volta, né? Não tem, é proibido retornar, igual essa placa aí, né? Do trânsito, é proibido retornar. A gente só pode andar para frente. Então, que a gente escolha a melhor maneira de caminhar nas nossas experiências com o ensino híbrido e façamos sempre o melhor que a gente puder, não o melhor que os outros, mas o melhor que cada um de nós pode fazer. E para isso, né, a gente precisa arregaçar a manga, montar na bicicleta e não ter medo de cair, tá, gente? Então, né, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Espero que de alguma forma tenha contribuído aí para, né, para vocês pensarem. Não tenho receita, porque receita nem de bolo funciona. A gente faz a gente pega a receita do vizinho, como o bolo gostoso, né? Aí pega a receita do vizinho, vai fazer, o bolo dá errado. Porque, né, não é só a receita, é o toque da gente. Então, mais do que trazer receitas, eu gosto sempre de trazer proposições, de trazer ideias, de ajudar vocês a pensarem, porque aí o caminho, né, quem vai traçar são vocês, né? Cada um de vocês vai buscar, né, a melhor maneira de implementar o ensino híbrido nas aulas de vocês, nas vivências de vocês, de buscar outros conhecimentos que vão ser necessários para vocês, né, construírem novas práticas. Então, agradeço bastante aí, né, a participação, né, a paciência de todos, foi um prazer enorme, tá? E vou disponibilizar o material para vocês, né, passo para a Valdenice, ela passa para vocês, porque aí vocês podem depois consultar as ferramentas, se quiserem olhar novamente, e aí sigam em frente que vocês vão longe, tá certo, gente? Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Eu gostaria que o pessoal não saísse agora, não. Se alguém tem alguma fala, né? Se tiver alguma experiência. Alguma pergunta, alguma questão. Vamos esperar um pouquinho. Eu sei que formação pelo Meet ou por qualquer ferramenta, a gente sabe que ela. E assim, o tempo foi, eu acho que foi bem legal. Vamos esperar um pouquinho. Quem tiver alguma fala, quem tiver alguma contribuição a dar, esse é o momento, né? E é um momento muito rico, né? Como a Valéria falou, a educação ela tem que ter sentido, né? Ela tem que vir exatamente dessa questão de que
olhar o que está posto para poder a gente se organizar e trabalhar de uma maneira híbrida, mas que atenda não só a gente, mas que atenda principalmente o aluno, né? E aí a gente percebe, Valéria, que eu estava vendo, não sei qual foi a ideia ou assim a expectativa que a gente estava tendo, né? Eu, assim, quando geralmente fala de formação tecnológica, geralmente as pessoas ou criam logo, né? Parece que tem uma barreira assim, né? Talvez a gente que não se apropria muito, mas assim, foi totalmente diferente de outras formações que eu já vi. Então, como você disse no início, né? Toda formação ela tem algo de diferenciado, ela traz algo novo, e assim, achei bem legal. Parabéns pela condução, mas eu sei também que o pessoal tem muita coisa também a acrescentar. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, né? A mediadora, estamos aí ainda. Fiquem à vontade. Obrigada, Valdenice. Fiquem à vontade, viu, gente? Para perguntar, para trazer experiências de vocês, né? Contribuições. Que assim, silêncio. Valéria, assim, Oi, eu fechei o microfone as 3 vezes porque meus meninos estavam latindo danado aqui, viu? Aí, assim, queria deixar só, eu não vou dizer chamar, isso não é uma observação, né? Mas fica como dica, eu acho. Acho que é dica. Em cima da experiência de algumas amigas minhas, eu dava e funcionou. De repente, Alex, é muita coisa para a gente dar conta, tu não tem noção. O pior é que eu tenho noção. Eu sei que é muita coisa e essa quantidade, essa demanda, ela é proporcional para aquilo que você consegue absorver, né? Alguns podem dizer, Alex, você já mexe nisso, mas eu vou chamar universo. No meu universo de dificuldade, eu também tenho os desafios que são altos, assim como os desafios de alguns colegas têm um nível deles e também são altos. Então, assim, eu sugeri a algumas amigas e funcionou. Foi assim, olha, não tente abraçar o nosso planeta de uma vez só, não. Vá de rua em rua, depois bairro em bairro, depois cidade. Então, assim, pense numa meta de eu vou me dar 15 dias para me apropriar, ou ao menos eu dar uma passeada em uma ferramenta só. E aí você passa 15 dias, você já passeou e revisitou umas 3, 4 vezes, você já não é desconhecido. Então agora eu vou tirar mais 15 dias e eu vou experimentar isso. Eu vou criar, vou mandar para um amigo mais próximo que eu confio, que eu não fico tanto encabulado de quando eu cometo erro, a crítica dele para mim não tem problema. E aí você envia, o colega vai dar um sinal, vai sinalizar, olha, tá legal, não tá, mexe aqui. E aí, será que eu já posso lançar para os meus meninos? Será que eu posso lançar já na rede? E aí você vai e faz o primeiro teste, você já avançou, já deu um passo. E aí você se dá também mais 15 dias para o segundo passo. Eu não vou citar nome não, mas muitos que estão aqui conhecem, né? Uma amiga, professora, é de Araçoiaba, e ano passado ela era de um jeito. Hoje em dia eu costumo brincar com ela dizendo, você está tirando onda já. Ela está mexendo muito diversificado, está conseguindo balancear com muitas ferramentas. Ela diz, eu ainda tenho coisa para aprender. Eu também tenho. Valéria? Nós também temos muita coisa para aprender. Sempre, não tenha dúvidas. Então, assim, teste, se permita cometer erros, refaça e refaça, é aquela história, né? Charles estava certo, né? Charles Darwin estava certo. A gente tem que se adaptar em cima do que nós podemos fazer. Ninguém aqui, eu não tenho a pretensão de ser programador. Eu não tenho, mas se eu resolver ser programador, eu sei que terei que dar um passo de cada vez. Vou ter que ler algumas obras, testar alguma coisa, ver um monte de tutorial, trocar fichinha com um amigo mais próximo, que eu me sinta à vontade. Enfim, se permitam, botem no calendário de vocês, na questão de planejamento, 15 dias. Eu garanto que em dezembro você vai ser outra pessoa. Crie suas próprias metas, né, Alex? Eu estou aqui olhando para o meu quadro aqui na minha parede, eu falo e olho para o meu quadro. Está bem na frente aqui por trás do laptop, muita coisa. Mas a gente chega lá, a gente chega. Sem dúvida, muito boa essa tua fala, Alex, é isso mesmo, é a gente
e devagarzinho, né? O mundo não foi feito em um dia só. E a gente, né, não ter medo de tentar fazer e fazer dentro do nosso ritmo, porque ninguém é igual a ninguém. E ninguém sabe mais ou sabe menos do que ninguém. Nós temos saberes diferentes. Paulo Freire já dizia isso, né? Então, que a gente se disponha e assim, olha, hoje eu só consigo fazer isso. Mas, né, nós somos capazes de aprender, de nos desenvolver. Porque se tem uma coisa que o ser humano é capaz é de aprender, né? Então, por exemplo, essa própria videochamada aqui, né? Quantas pessoas antes da pandemia sequer tinham participado de uma videoconferência como essa, né? Não sabia onde era que apertava para fechar o microfone, para abrir a câmera, esquecia o microfone aberto, começava... Enfim, hoje, não sabia onde era o chat, não sabia. Hoje, passou. Isso já passou, né? Agora é outra coisa. Mas ainda tem gente que, mesmo assim, ainda tem dificuldade. Então, precisa a própria pessoa se dispor, aí, ó, um dia de cada vez, e como você disse, crie suas próprias metas, porque você não precisa provar nada para ninguém, né? Para você mesmo é que você precisa provar. Agora, uma coisa é certa, todos temos que caminhar para frente, porque é um caminho sem volta. Não tem como retornar. Quando a pandemia acabar, a escola não voltará a ser a mesma, nunca mais na vida. Esqueçam isso, a escola nunca vai voltar a ser o que era antes. É daqui para frente. Então, nós precisamos, no nosso ritmo, no nosso tempo, buscar, né, os nossos caminhos. E eu tenho certeza que cada um aqui, né, deve ter refletido sobre isso nessa tarde. Né? Muito bacana a tua fala, Alex. Eu gostaria de chamar Cláudia Patrícia, né, para fazer os agradecimentos. Cláudia? Oi, boa tarde. Boa tarde. Está tão bom, né, a formação que a gente está muito empolgada, né? Mas precisamos terminar o horário, né? Eu quero dar uma boa tarde a todos e, primeiramente, né, assim, agradecer ao nosso Deus, né, por nos dar essa oportunidade desta formação maravilhosa, com esta mediadora desta tarde, né, Valéria, muito boa formação, né, que possamos cada vez mais ter pensamentos, né, de resiliência, saber que Deus é Deus todo o tempo, né, em toda circunstância de nossas vidas, né, que temos um grande Deus. Então, eu quero agradecer a Valéria. Valéria, muito obrigado, né, que Deus continue te abençoando e te dando cada vez mais sabedoria, viu? Muito bom a sua formação, parabéns. Né, agradeço a toda a equipe pedagógica, aos gestores, supervisores, né, e todos os professores que participaram conosco nesta tarde tão maravilhosa, né? Então, nós só temos que agradecer. Uma palavra da tarde, gratidão, né? Gratidão a todos que participaram conosco nesta formação. Muito obrigada mesmo. Valéria, fique com Deus e todos. Boa tarde, tenha uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, gente. Queria muito continuar, poder ficar muito tempo, mas eu sei que a gente tem outros compromissos também, o pessoal, você também tem, viu? E a gente espera também contar em outros momentos. Com certeza, contem comigo quando precisar.